No vídeo de hoje, vou abrir a minha carteira de investimento para vocês, mostrar o quanto é investido, quanto rendeu e quanto de dividendos eu ganhei. Se gostou da ideia do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. Abrindo a minha carteira aqui, eu uso o site do Investidor Desk, que é para consolidar a carteira. Beleza? É só para analisar como está indo seus investimentos, tá? Isso aqui não é uma corretora nem nada. Valor aplicado, o valor que saiu do meu bolso é 107.058,61 centavos, saldo bruto 110.615,12. Uma variação positiva de 3,32%, uma rentabilidade de 17,82%. Meu patrimônio aqui, vocês podem ver que no começo aqui, quando eu comecei a investir em fevereiro, eu já comecei com 42 mil, mas é porque eu vinha da renda fixa, então eu tinha... No início eu comecei investindo apenas na caixinha do Nubank, né? Eu era iniciante. Eu fui juntando dinheiro lá e depois eu fui estudando mais sobre a renda variável. Aí depois eu migrei meu patrimônio já para renda variável de uma vez. Eu não recomendo isso. Se eu tivesse, talvez, alocado aos pouquinhos, talvez até minha rentabilidade fosse melhor um pouco. Eu mudei de uma vez porque eu tenho ansiedade, então já fui de uma vez já. No primeiro mês eu migrei um pouquinho, depois eu fui e migrei o resto do dinheiro. Certo? Que era a primeira vez que eu tava comprando ações, eu tava fazendo uns testes ainda. Aí eu fui e migrei. Aí de lá pra cá eu vim investindo, patrimônio ali, 42.367, né? Ah, e outra coisa também, eu mantive 10 mil na minha reserva de emergência, então eu ainda tenho dinheiro lá na caixinha, tá? Todo o meu patrimônio não é esse. E eu não gosto de anotar aqui renda fixa. Eu parei de anotar renda fixa aqui, por quê? Porque eu prefiro analisar separadamente a minha renda fixa da minha renda variável, porque se eu colocasse renda fixa aqui, a minha variação aqui, a rentabilidade ficaria misturado com a renda fixa que não varia, entendeu? Eu acho que ia ficar melhor para acertar os investimentos de renda variável, ter duas carteiras separadas, é meu ponto de vista, né? Daí você consegue ver, pô, minha renda fixa, minha carteira tá de renda variável tá performando bem ou não, aí eu noto só a renda variável aqui. A minha renda fixa eu fico lá e nem olho porque o dinheiro cai todo dia certinho lá, né? Não precisa preocupar em ficar olhando quanto tá rendendo a renda fixa, né? Então eu coloco apenas a renda variável. Aí eu comecei 42.367, foi subindo 43 mil. Tinha mês que eu consegui aportar mais, ó, esse mês aqui, por exemplo, eu aportei 3 mil. Tinha mês que eu consegui aportar bem mais, tinha mês que eu aportava menos, ó. E foi indo, aportando. E hoje eu cheguei nos 110.615. Já chegou a ser mais aqui, ó, no ano passado, porque minha renda variável, né, fica variando o tempo todo. Aqui nas ações, eu tenho apenas 5 empresas. Estou com uma variação aqui nas ações positiva, 3,53%. Uma rentabilidade de mais de 20%. Tem o Banco do Brasil, minha rentabilidade em ações só não tá melhor por conta do Banco do Brasil, né? Que deu aquele problema lá de inadimplência, né? Ela já chegou a ser 27% o preço médio, né? Caiu para 18%, aí eu comprei mais barato, fiz um pouco o preço médio. E agora deu uma subida, tá em 22%. Quando o Banco do Brasil se recuperar, galera, se recuperar que eu digo, ficar no 0 a 0 aqui a valorização, né? A variação ficar no 0 a 0 aqui, a minha carteira vai dar uma rentabilidade bem mais alta, viu? Assim que o Banco do Brasil se recuperar, até porque é minha maior posição, então o peso dela é maior aqui nessa conta que o Investidor 10 faz. Temos um banco, uma seguradora, a Isa Energia. Tenho 2 empresas de transmissão de energia e a Petrobras, que é de petróleo, né? Que é commodity. Na minha carteira. Eu tinha a Sanepar, resolvi vender a Sanepar e coloquei a Petrobras no lugar. Só que como a Petrobras tem mais interferência do governo, eu resolvi deixar uma porcentagem menor na minha carteira. Eu tô querendo manter a BB Seguridade com a maior porcentagem da minha carteira, por conta que eu acho que empresas de seguro são bem estáveis. Ela não tem dívidas nem nada, a BB Seguridade nunca registrou prejuízo. Tem muito dinheiro em caixa e como o CDI está extremamente alto, o dinheiro que a BB Seguridade tem em caixa rende muito dinheiro. Então eu acho que é uma boa empresa. Então eu pretendo deixar... Aliás, já está até acima daqui do que eu queria, né? Eu queria deixar 7% da minha carteira. Ela está a 7,59%. O Banco do Brasil só se tornou a maior posição da minha carteira justamente porque as cotas caíram muito. E eu aproveitei para investir pesado quando tinha despencado o preço, né? Eu comprei R$18, comprei R$19, comprei R$21.
Fiz bastante preço médio e se tornou a minha maior posição, porque eu investi pesado. A BB Seguridade também tá em posição alta. A Taesa era pra mim ter investido mais, só que ela disparou 21%. Então, aí eu resolvi pisar o pé no freio, falei, não vou investir nela porque ela subiu demais. A energia também tá dentro do meu preço que eu quero ter na minha carteira, né? A única que está abaixo é a Taesa, mas como ela disparou, eu resolvi não investir nela atualmente. Vou esperar e ver no que dá, né? Eu vou ser paciente. Até porque tem outros investimentos aí que eu estou aplicando. Agora vamos falar da minha carteira de fundos imobiliários. Eu tenho 13, bastante, porque eu tenho até muito dinheiro investido em fundos imobiliários, né? E ela representa aqui 54% da minha carteira. Esqueci de falar para vocês aqui. Qual é a minha meta aqui, ó? É ter 28% ações, 22% fundo imobiliário, ou seja, 50% no Brasil. E 50% investimento no exterior, que seriam os ETFs, né? A BDR aqui eu coloquei aqui porque eu gosto muito da Nubank, então eu comprei algumas e deixei guardada aqui, mas representa uma porcentagem muito baixa da minha carteira. Eu comprei uma vez só lá em fevereiro de 2024 e não comprei mais. Estou com uma valorização aqui de 105% de rentabilidade, uma variação de 107% aqui, muita coisa, né? Deu uma disparada legal as ações do Nubank. Mas fala, tá subindo tanto porque você não comprar mais, que aí eu vou subir meu preço médio, sem contar que não sei se o Nubank vai crescer tanto igual cresceu dos últimos 2 anos pra cá, né? A empresa não tende a dobrar de tamanho a cada 2 anos que passa. Então, resolvi deixar aqui. E ela está com PL extremamente alto, se eu clicar aqui. O PL dela tá de 32, extremamente esticado. Então, eu prefiro deixar ela aí na boa. Se ela entregar um lucro, mesmo crescendo, só que for abaixo do esperado do mercado, ela tende a despencar, entendeu? Então, comprar agora esses preços é doideira. E tá na máxima histórica também, né? Tá na máxima histórica, tá com PL acima de 30. Ela tá cara, eu prefiro só deixar guardado, segurar por longo prazo. ETFs aqui eu tenho o IVVB11, que replica as 500 maiores ações dos Estados Unidos. Rentabilidade 52%, a variação está 28%, porque eu vim comprando aos pouquinhos. Quando o dólar caiu ali para baixo caiu para 5,30, né? Eu comprei mais uns R$2.000, de vez em quando eu jogo ali. Quando eu vejo que o dólar tá 5,30, um pouquinho abaixo, eu dou uma comprada no IVVB11. Vamos vir aqui para os fundos imobiliários, que eu tinha trocado de assunto. Temos o XPML11, um fundo de shopping aqui, andando de lado basicamente, 1%. Rentabilidade 15%, vindo só dos aluguéis dos shoppings. LVB11, um fundo de galpão logístico industrial, 0,84% aqui, basicamente andando de lado o valor da cota, porém 13% de rentabilidade contando os dividendos que eu recebo. XPLG11 subindo quase 2%, basicamente andando de lado também, quase 15% de rentabilidade contando os dividendos. Aí aqui tem o MXRF11, que já chegou a valer mais de R$11. Quando ele caiu para R$9, eu comprei bastante dele aqui, baixei meu preço médio. Ele tá pagando 10 centavos por cota e eu tenho um preço médio de 9,85. Ou seja, estou recebendo um pouquinho, 1,1%, mas 1,01% de dividendo aqui com ele. Então, estou gostando do MXRF11. O GARI 11, basicamente andando de lado já tem tempo. 16% de rentabilidade, um fundo de híbrido. MXF11 é fundo de papel, tá? Para quem não conhece aí. HGLG11, galpão logístico aqui, caindo 1%. E uma rentabilidade de 10% ali contando os dividendos. O BTHF11, aqui tá mostrando que tá caindo 18%, mas foi porque ele se fundiu com o BCFF11. Daí eu recebi uma amortização pesada, que eu vou mostrar logo depois para vocês ali nos dividendos. É por isso que tá caindo tanto, e mesmo assim eu tô com 14 positivo, porque conta a amortização que eu recebi, né? E ele tá pagando acho que 9 centavos por cota. Meu preço médio ficou alto pra caramba, porque juntou e tinha que trocar tantas cotas de um no valor do outro. Foi uma matemática muito doida que fizeram, né? Então meu preço médio ficou lá em cima, porém eu tô recebendo aqui bastante dividendos que me deixa ele positivo, contando a amortização. Então tá mais ou menos de igual para igual com os outros aqui, não tem muita diferença. GGRC11, que é um fundo de galpão logístico. Esse fundo aqui ele é um FOFs, tá? Na verdade é um hedge funds agora, né? Que juntam um com o outro. Que é um fundo que compra outros fundos. O GGRC11, que é o de galpão logístico aqui. Meu preço médio 9,80, eu acrescentei ele recente na minha carteira. E tô comprando bastante dele, né? Basicamente todos os meus últimos aportes foi tudo nele.
porque ele tá pagando 10 centavos por cota e tá com um preço de 9,80, né, meu preço médio. Então tá pagando 1,01% de yield aqui por mês. Então subindo 0,34, contando o dividendozinho que eu recebi dele, 2,02 de rentabilidade. Como ele tem pouco tempo na minha carteira, por isso que a rentabilidade dele aqui é baixa. PMLL11, ele despencou, só que eu não fiz preço médio nele, e até por isso que ele tá pouco positivo aqui na minha carteira. Se eu tiver, acho que ele chegou a cair abaixo de R$100, ele já chegou a ficar 20% negativo na minha carteira. Se eu tivesse comprado ele quando ele tivesse com 20% negativo, provavelmente a minha rentabilidade aqui estaria em torno de 10%, igual dos outros fundos ali. Eu não aproveitei para comprar mais. E minha posição nele também é até que alta aqui. A longo prazo eu quero ter 2%. Eu vou explicar minha macro estratégia depois. Eu chamo de macro estratégia, né? Que é mostrar quanto que eu quero, por que que eu tenho tanto dinheiro em fundo imobiliário assim. Faz parte da minha estratégia de investimentos. KNSC11, temos aqui 305 cotas. O preço médio 9,3, ele caiu bastante aqui. Acho que ele sofreu marcação a mercado por conta da Selic alta, né? Fundos de papel atrelado a IPCA, essas coisas, tende a cair. Quando o IPCA cai e juros sobe, dá uma quedinha aqui no valor da cota, viu? Principalmente no valor patrimonial. Se a inflação quando eles vão cortar os juros lá, os títulos que pagam tipo IPCA mais 8 tende a se valorizar, viu? Porque se a inflação manter estável e a taxa Selic vir caindo junto com o CDI, esses fundos de papéis aqui que são atrelados ao IPCA tendem a dar uma leve subidinha, né? Tende a se beneficiar um pouco. KNC11 pagando bastante dividendos aqui, ó, quase 20% de rentabilidade. RZTR11 eu acrescentei ano passado, acho que foi pro meado do ano passado que eu comprei ele. Aproveitei que ele caiu muito, tava R$82. Eu fiz um aporte só, comprei 15 cotas de uma vez. Como eu comprei no melhor momento, comprei ele bem na baixa, acertei o ponto certo. Ele subiu para R$97, só com uma valorização de quase 18%, mais os dividendos dá quase 30% de rentabilidade. Foi o melhor investimento que eu fiz em fundo imobiliário, né, que me deu maior retorno. BTLG11 também subindo 6%, quase 7%, me pagando uma rentabilidade de 14%, bem legal. E o HSML11 também comprei bem na baixa, porque eu tinha pouco dinheiro, eu tava com pouco dinheiro para investir nele, né. Acho que no mês, eu como eu sou autônomo, minha renda que eu ganho mensal varia muito, tem mês que eu ganho bastante, tem mês que eu ganho pouco. Esse mês eu ganhei pouco, eu só consegui comprar 3 cotinhas dele aqui, o preço médio tá 80, ele subiu para 90%. Então foi para quase 25% de rentabilidade. Então esses são meus fundos imobiliários. Agora falando da minha macro estratégia, né? De fundo imobiliário. A minha meta é receber um salário mínimo vindo de dividendos de fundos imobiliários. Por que um salário mínimo? Porque eu moro numa região pobre do Rio de Janeiro e um salário mínimo de fundos imobiliários é suficiente para pagar todas as minhas despesas mensais e ainda sobrar um pouco para poder reinvestir. Então, eu consigo viver só se eu ganhasse um salário mínimo, entendeu? Então, basicamente, eu já estaria aposentado se eu bater aqui um salário mínimo vindo de fundos imobiliários. Depois que eu conseguir bater a meta de um salário mínimo vindo de fundos imobiliários, eu vou tentar organizar dessa forma aqui minha carteira. Aí eu vou deixar parado os fundos imobiliários, a não ser que despenque muito, tem outra oportunidade igual essa que caiu 20% de fundo imobiliário para comprar mais e tem um retorno igual desse aqui de 30% em um ano, igual eu tive no RZTR11, eu vou deixar parado. E vou focar em subir minha posição principalmente no exterior, que a meta é bater 50%, né? Depois que eu bater aqui, ó, no fundo imobiliário, ganhar um salário mínimo vindo de fundo imobiliário, a ideia é bater 50% no exterior, em ETF, e manter pelo menos 28% em ações. Ou seja, a meta é botar ações acima dos fundos imobiliários. Então fica assim, metade do patrimônio no Brasil e metade no exterior. E a metade que está no Brasil tem uma posição maior em ações, que é para crescimento a longo prazo, do que em fundo imobiliário. Aí eu vou tentar seguir essa estratégia aqui, beleza? Depois que eu bater a primeira meta de salário mínimo no fundo imobiliário. Agora eu vou mostrar para vocês os meus dividendos aqui, os proventos que eu recebi. Clicando aqui,
Eu vou mostrar o geral, depois eu vou mostrar das ações, depois dos fundos imobiliários aqui, né? Vou separar em 3 pedaços aqui. Beleza? Falando do geral, já recebi hoje R$ 12.258,15 vindo de dividendos. Ainda tem mais dividendo para cair esse mês ainda. Se eu fechar um ano com 20 mil aqui, eu vou ficar muito feliz, hein? 20 mil vindo só de fundos imobiliários, ó. Só dos meus investimentos, R$20 mil. Eu acho que dá para bater aqui 20 mil no total, hein? Porque esse ano tende a ganhar mais do que o ano passado. O ano passado eu ganhei bastante. Só no ano passado eu ganhei 7.600. Então para pular para 10 mil aqui é possível. Se eu bater 10 mil aqui dá para passar de 20 mil reais aqui vindo só de dividendos, né? Então, em 2024 foi quando eu comecei. Eu recebi R$3.860 basicamente, né? Aproximadamente, que aqui tá faltando uns dígitozinhos. Uma média mensal de dividendos de R$321. Aí veio 2025, né? Como eu comecei a investir em fevereiro, eu ganhei 0 em janeiro. Então fez a minha média aqui no 2025 ser muito maior. Aí o meu dividendo que eu recebi subiu para R$7.600. Quase dobrou de um ano para o outro. Muito bom. Meu dividendo mensal médio subiu de R$321 para R$633. Uma alta considerável aqui nos dividendos. Em 2026 agora, essa média aqui tá errada, tá? O investidor 10 aqui, ele meio que colocou errado aqui, né? Deveria dividir esse valor por 12 aqui, né? Pra mostrar a média. Mas ele tá dividindo errado aqui. Mas eu já recebi quase R$1.000, estamos em janeiro ainda. E tá provisionado para fevereiro R$102, março R$107. Tem mais esse da Sanepar, que não tá provisionado aqui porque não tem data de pagamento. Mas já passou a Datacom, então eu vendi a Sanepar depois da Datacom, então eu tenho direito a receber meus dividendos. Que vai cair mais R$175. Então só de somar mais 175 que já dá quase R$1.000 já em janeiro. Por isso que eu tô falando, dá pra bater aqui 20 mil no total aqui nesse ano. Beleza? Então foi isso. E agora vamos mostrar aqui as ações, beleza? Só as ações me pagaram R$3.000, bem menos que os fundos imobiliários, porque eu tenho menos dinheiro investido em ações, né? Eu tenho quase o dobro em fundo imobiliário. E as ações pagam um yield um pouco mais baixo do que dos fundos imobiliários. Aí tem aqui, ó, em 2024 recebi 632, e em 2025 já recebi R$2.000 aqui, mais do que tripliquei meu dinheiro vindo de ações aqui, bastante coisa. Em 2026 agora eu devo passar talvez chegar em 3.000, quem sabe. Vai depender do tanto que eu investi em ações, né? Como as ações tendem a disparar, estão disparando muito, talvez o meu dividendo não suba tanto assim vindo de ações. Talvez eu foque mais em fundo imobiliário, que ainda está em oportunidade, né? Pelo menos nesse começo de ano. Vai depender de como vai ficar o preço das ações lá para mim comprar, né? Senão eu posso, se as ações ficarem caras, os fundos imobiliários ficar caro e eu ver que o real tá valorizado, né? Dá para comprar dólar abaixo de 5,30, 5,20. Eu vou focar e talvez esse ano mandar dinheiro lá para fora, né? Então pode ser que meus dividendos aqui não suba tanto em relação a 2025 se eu ficar comprando só ETFs, né? ETFs dolarizados. Vindo aqui em fundos imobiliários é mais legal de ver, que é tipo uma escadinha, né? Vai sempre subindo. Primeiro mês eu recebi R$67,78 aqui, vindo de fundo imobiliário. Aí que eu terminei de migrar meu patrimônio, né? Escolhi alguns fundos imobiliários na época. Daí vim alocando todo mês um pouquinho. Aqui eu comprei um pouquinho, foi subindo. Saímos de R$202 para R$400, basicamente dobrou em relação ao início do ano. Aí de 1º de 2025 até dezembro de 2025, eu consegui aumentar em mais 25% meu dividendo vindo de fundos imobiliários. E aqui foi aquela amortização que eu falei para vocês, que juntou um fundo imobiliário com o outro e eu recebi uma diferença lá do dinheiro. Por isso que tá dando essa pancada aqui de R$700. Vocês foram não recorrente. E aqui dá uma queda porque o fundo imobiliário pagou 2 vezes aqui e não pagou nesse mês, esse fundo imobiliário que se juntou. Então ele antecipou o dividendo desse mês aqui para o mês anterior.
É por isso que pula R$100 aqui e depois ele não paga o dividendo que ele antecipou. Aí virou tipo um triângulo aqui. E depois ele pagou a amortização. Aí depois que voltou ao normal, né? Veio uma doideira aqui o gráfico. Por conta disso. Aí depois veio subindo aqui, ó, subindo. E batemos R$502. Eu comprei bastante GDRC, que eu falei pra vocês, que foi os últimos aportes. Então provavelmente aqui eu vou bater um recorde de dividendo vindo de fundo imobiliário. Eu tô chutando que deve cair quase R$520 ali, né? Quando todos os fundos imobiliários pagarem, eu mostro a vocês aqui quanto que eu vou receber em janeiro já. Provavelmente vai ser o recorde aqui dos recorrentes, né? Tirando esse pico aqui. Beleza? Aqui tá os pagamentos aqui, ó. Cá no fundo imobiliário, um paga 50, 40, soma tudo, dá um dinheirinho legal. E foi isso, galera. Esse foi o vídeo, essa é a minha carteira de investimentos. Eu tenho dinheiro ainda em renda fixa, tá? Não está 100% alocado em renda variável. E só que eu não gosto de ficar registrando as minhas rendas fixas aqui. Entendeu? Eu gosto de analisar separado. É porque a renda fixa você deixa lá rendendo e tá tranquilo. Se você olhar um ano depois, vai render 100% do CDI. Não tem pra que anotar aqui. Entendeu? Então eu prefiro usar o investidor 10 para analisar mais detalhadamente a minha renda variável. E se as ações e os fundos imobiliários ficarem caros esse ano, por conta da taxa da Selic caindo, juros lá nos Estados Unidos caindo, eu posso investir, como a minha porcentagem aqui está bem abaixo da meta aqui de 50%, eu posso ficar um ano inteiro só comprando o ETF, entendeu? Então se o dólar cair para R$5 então, R$4,90, a pessoa seria sonho. Eu pegaria todos os meus dividendos vindo de ações e FIIs, comprava tudo de ETF. Mais o meu aporte ETF, entendeu? Até subir para 50%, não tem problema. Mesmo sem eu bater minha meta aqui. Aí quando der algum problema, a taxa Selic vai subir, o fundo imobiliário cair, mas eu volto a investir em fundo imobiliário e ações. Então essa vai ser a minha estratégia para 2026 agora, provavelmente. Vai depender do preço das coisas que eu encontrar aqui. Ainda tem muito fundo imobiliário em oportunidade, por exemplo, GGRC11 que eu ando falando aqui. Eu tô aprendendo a aumentar o máximo possível minha posição nele, porque eu tenho R$3.600 investido. Eu tenho fundo imobiliário que tá mais de R$7.000, tá? E esses fundos imobiliários aqui, eu parei de comprar eles quando eu tinha colocado 7.000. Eu botei 7.000 nesse, 7.000 nesse, 7.000 nesse. Aí eles valorizaram tudo, tá tudo negativo, né? Eu ganhei R$500 de cada aqui só em valorização, né? Quer dizer, recuperei aqui, né, esses dois aqui que eu ganhei um pouquinho de rentabilidade. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixa o like. Te vejo mais rico e mais inteligente no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, fui.